O conteúdo dessa semana é pensar sobre as relações humanas. A habilidade dessa semana é identificar a presença da filosofia no cotidiano. Vamos para as orientações. O que vocês precisam fazer? Assistir às videoaulas e, em seguida, utilizá-las para produzir a atividade avaliativa solicitada. No final do slide vai ter um link, eu também vou deixar na descrição do vídeo, que vocês acessam o formulário para realizar a atividade avaliativa. Novamente, iremos utilizar a plataforma do Google Formulário. Não esqueçam de colocar o nome e a série. Não precisa copiar nenhum texto, ok? As devolutivas também serão realizadas pela plataforma do Google Formulário. E-mail para tirar dúvida é o elisasilveira@prof.educacão.sp.gov.br. Então vamos entender o que é filosofia do cotidiano. Tem um livro com esse nome, Filosofia do Cotidiano, escrito por Luiz Felipe Pondé. E eu tirei uma citação do livro dele, que eu vou ler, para a gente entender um pouco mais o que é essa filosofia do cotidiano. Sócrates dizia que uma vida não pensada não vale a pena ser vivida. Talvez haja um exagero aqui, mas deixemos isso para outro momento. Por pensada, ele quer dizer filosófica, uma vida analisada de forma distante do banal. A banalidade na vida é uma forma de ácido que tudo corrói, reduzindo o cotidiano ao vazio. A alma é um ser que habita o mundo do sentido. Uma vida filosófica busca esse mundo do sentido. E esse sentido pode estar no detalhe. E às vezes sentimos que vivemos num deserto de sentido. Mas não pense que sentido é algo abstrato. Não. É concreto, com uma pedra que brota dos vínculos concretos que temos com a vida e com as pessoas, e com as ideias e os afetos. Sentido não é vazio de matéria humana, jamais. Então, aqui nessa parte, Pondé quer deixar claro que a filosofia do cotidiano é o que faz a vida ser filosófica, que é o que pensar sobre as nossas ações, pensar sobre o que acontece no mundo, isso é uma vida filosófica. E quando se esvai essa crítica que nós temos sobre a nossa vivência, isso faz com que a nossa vida vire banal e esvazia assim o mundo de sentido. Então, quando procuramos sentido nas nossas relações, no mundo, na vivência, é porque vivemos uma vida filosófica, que é a filosofia do cotidiano. Quando não fazemos isso, a vida se esvazia de sentido. E o sentido não é abstrato, algo que fica só no mundo das ideias, é concreto. Eu vejo sentido nos atos concretos das minhas ações humanas. Então, a partir do momento que eu me relaciono com alguém e quando eu faço uma análise crítica daquela relação, é esse ato material que eu estou relacionando, que eu estou filosofando sobre ele, não é algo só o ideal, tá? Então, ele dá o exemplo da pedra. A pedra é algo físico. Eu posso ter uma análise crítica sobre aquela relação da pedra naquele ambiente, mas ela continua sendo algo físico material. Então, é isso. A ideia da filosofia do cotidiano é a filosofia do dia a dia, essa filosofia que fazemos quando procuramos sentido das coisas, das nossas ações e do mundo. Então, vamos lá. Ai, professora, fiquei com dúvida sobre o que é essa filosofia do cotidiano, porque eu fiz um resumão a partir de uma citação do livro do Pondé. Então, é só acessar a aula referente à semana do dia 22/6 a 26/6, onde eu elaborei uma aula explicando mais criteriosamente o que é essa filosofia do cotidiano. Tem até um vídeo lá que fala melhor sobre isso. Então, acessem esse link aqui, que é referente à videoaula do dia 22/6 a 26/6, que fala sobre filosofia do cotidiano, ok? Quem tiver dúvida sobre o que é isso. Então, falando sobre filosofia do cotidiano, de analisar a vida e como vivemos a partir da filosofia, eu vou trazer aqui um livro chamado Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, que foi publicado em 1932, que é a história, tá, de uma sociedade distópica
que se passa em Londres no ano de 2540. O que é uma sociedade distópica, professora? Distopia é uma visão negativa do futuro, porque Huxley ele vai escrever esse romance a partir de uma ideia em que a sociedade se desenvolveu, esse mundo distópico, a partir de uma tecnologia reprodutiva, por manipulação psicológica e um condicionamento clássico, que combinam para mudar profundamente a sociedade. Então, nesse livro, o autor ele trabalha a partir de uma ideia de um mundo totalmente diferente que a gente vive hoje, a partir dessa distopia, que é uma visão negativa. Mas depois, analisando, quem já leu o livro legal, quem não leu, vai ter um vídeo que eu trouxe de suporte, que é alguém que faz essa sinopse do livro, que vai contar um pouco. E essa sociedade dá para fazer uma relação muito legal com a sociedade que a gente vive hoje. E é por isso que eu trouxe esse livro e esse vídeo para a gente fazer uma análise sobre o que é a filosofia do cotidiano em correlação, analisando criticamente com a obra do Huxley. Então vamos entender um pouco mais sobre Aldous Huxley e o Admirável Mundo Novo. As pessoas que governam o Admirável Mundo Novo podem não ser sãs de espírito, no sentido absoluto dessa palavra, mas não são loucas, e o seu fim não é a anarquia, mas a estabilidade social. Essas são palavras do prefácio de 1946 da obra O Admirável Mundo Novo, que é de 1932, de Aldous Huxley. Um dos romances mais lidos no século XX. O livro conta a história de uma era no futuro em que os seres humanos são adestrados e treinados para viver uma sociedade em total harmonia. Não há, nem pode haver, conflito, desordem ou caos no futuro do admirável mundo novo. Huxley deixa claro que essa visão de futuro é sombria, exatamente porque nessa sociedade todas as atividades e desejos estão constrangidos a promover a estabilidade social. Aldo Huxley é esse aqui que está nessa foto, que escreveu o romance O Admirável Mundo Novo. E esse trecho, essa análise foi retirada do livro Filosofia, Temas e Percursos, que foi organizado por Vinícius Figueiredo, que conta um pouco mais sobre o que é essa obra e qual a relação dela com a nossa sociedade, com esse futuro distópico que Huxley escreveu nesse livro.